Feche os seus olhos. E nesse momento, vá ao universo. Vá ao universo. Passe da estratosfera da Terra e vá no universo. Veja as estrelas. Vá até o sol. E nesse momento, eleve o seu pensamento a Deus e rogue neste momento a esse Pai de amor. Vamos unir os nossos pensamentos. Pai, aqui estamos nós, unidos, a te rogar o vosso amparo, a vossa proteção, a vossa luz. Permita, Senhor, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que os espíritos instrutores, orientadores, estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando. Que o nosso anjo guardião possa, nesse momento, nos envolver, nos amparar e nos fortalecer. E assim, em nome de Deus e em nome de Jesus, nós pedimos permissão nesse momento para iniciarmos as nossas atividades de estudo, Senhor. Que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. A nossa aula de hoje, do Estudo, Pesquisa e Educação da Mediunidade, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Essa aula, ela é muito importante. Por que ela é importante? Porque nós vamos falar da intervenção dos espíritos nas nossas vidas. Como eles adentram, o que eles podem fazer, como eles podem interagir conosco. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento. Porque muitas vezes nós achamos que os espíritos, eles não estão nem aí conosco. Mas nós temos os bons espíritos e os espíritos maus. Aqueles que querem nos prejudicar, aqueles que querem nos atrapalhar, impedir o nosso crescimento, a nossa evolução. Penetração do nosso pensamento pelos espíritos. Os espíritos podem penetrar no nosso pensamento, podem mudar os nossos pensamentos, podem intervir nos nossos pensamentos. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que se dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhe interessam. Então, os espíritos, eles estão rodeando-nos. Se você está no banco, tem muitos espíritos ali. Se você está fazendo compra, se você está andando na sua cidade, aonde você estiver, os espíritos ali. E eles podem se aproximar de nós, eles podem mudar a nossa atenção, podem fazer com que a gente perca, às vezes, até a nossa atenção em determinada coisa, porque eles dirigem a nossa atenção. Então, eles interferem muito mais do que a gente possa imaginar nas nossas vidas. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos, aquilo que você esconde bem no secreto, bem ali escondidinho. Será que os espíritos sabem? Nós escondemos de pai, de mãe, do marido, da esposa, escondemos. Será que nós podemos esconder dos espíritos? Conhecem. Conhecem.
Muitas vezes aquilo que desejarias ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Por quê? Porque nós somos um livro aberto. Porque na medida em que nós pensamos, nosso pensamento se abre. No momento em que eu estou com a minha mente manipulando ali alguma coisa, mesmo com a boca fechada, meus pensamentos, eles estão sendo vistos. E os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Certamente. Porque depois de morta, ela vai se aproximar de você e vai ver tudo aquilo que está escondido. Vai ver. Pois quando vos julgais bem escondido, é resposta dos espíritos. Tende muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Por isso, a necessidade de nós controlarmos os nossos pensamentos. Porque pensamento é vida. Tudo é vida. Desde o momento em que você pensou, você cria, você se envolve. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso lado e nos observam? Vai depender do tipo de espírito. Se é um bom espírito, eles lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Mas se é um espírito leviano, um espírito brincalhão, zombeteiro, eles vão rir das suas pequenas traquinices, eles vão zombar das suas impaciências e vão te estimular a fazer mais, a passar mais vergonha, a ser humilhado. Os espíritos fazem isso, agora os bons não. Os bons vão nos chamar a atenção, vão nos ajudar a sair daquela situação. Então, esse primeiro momento, os espíritos estão ali ao nosso lado. Agora, a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Está no livro dos espíritos. Kardec perguntou aos espíritos e eles responderam. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Você tem um pensamento, você deseja fazer algo, você deseja realizar algo, você está em dúvida. Será que os espíritos interferem nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nos seus negócios? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Nós somos guiados, manipulados, se assim deixarmos. Por quê? A nossa alma é o espírito que pensa. Eu, espírito, penso. Eu, espírito, realizo. E quando eu penso, eu não posso ignorar que muitos pensamentos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto e, frequentemente, são bastante contraditórios. Quantas vezes a gente quer fazer uma coisa e a gente tem um pensamento ligeiro, pá, eu vou fazer isso. Mas se eu começo a pensar, aí vem um outro pensamento aqui, vem um outro pensamento ali, vem um outro pensamento, aí eu já perdi o meu primeiro pensamento. Por quê? Porque houve interferência. Nesse conjunto, há sempre o quê? Os nossos pensamentos e os deles. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem.
ou às vezes até mais de 2 ideias. Eu quero fazer isso, quero realizar isso, mas na minha mente vem uma outra coisa, vem um outro, aí eu perco. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Então, como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Qual é a técnica? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que ocorrem em primeiro impulso. Então, eu vou fazer isso, o primeiro impulso é o meu pensamento. É o meu pensamento. Desde o momento em que eu entro em questionamento, eu estou dando oportunidade a outros de intervir. E essa intervenção pode modificar o meu caminho. Então, de resto, não há grande interesse para vós nessa distinção. E é frequentemente útil não saber os espíritos os colocam. Porque a decisão não é dos espíritos. A decisão é minha. Se eu quero fazer um negócio, e esse negócio, a minha primeira mente, meu primeiro pensamento é fazer desta forma. E eu começo a questionar. Não, vou fazer desta, não vou fazer desta, não vou fazer desta. Aí parece 3, 4 ideias diferentes. A decisão é minha. Eles podem interferir. Eles podem interferir. Mas a decisão é minha. É o meu livre-arbítrio. Eu faço o bem ou faço o mal. Sou eu que decido. Não adianta nós culparmos os espíritos. É como eu estou diante de várias pessoas e cada um quer dar a sua opinião. Eu vou seguir aquilo que eu quero e vou assumir as responsabilidades dos meus atos. O homem age mais livremente se decidir pelo bem e fará de melhor vontade. Então, quando eu quero, eu sei que não vai prejudicar este ou aquele. Eu faço. Eu tenho responsabilidade. Se eu tomar um mau caminho, a minha responsabilidade será maior. Então, não adianta culpar o outro, não adianta culpar o amigo encarnado, a amiga encarnada, o parente, porque eu fui influenciado. Não, nem os espíritos. Porque a diferença entre encarnado e desencarnado é uma só. Um está no corpo de carne e o outro está em espírito. E você não vê, mas recebe a ação mental, recebe os fluidos deles. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? A pergunta aí, os homens de gênios, esses grandes cientistas, esses que descobriram essas grandes coisas da humanidade, será que foram as ideias deles, sabe, mesmo as primeiras ideias, esses gênios? Então, vamos ver o que os espíritos nos colocam. Algumas vezes, as ideias surgem de seu próprio espírito, mas frequentemente eles são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não se encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. Então, muitos desses gênios, muitas vezes, recebem essas intuições, recebem essas orientações, essas ideias,
às vezes até no mundo dos espíritos. No momento em que eles repousam o corpo físico, esse seu espírito retorna à espiritualidade. E nesse conjunto com esses espíritos superiores, esses orientadores, esses grandes cientistas, eles ali recebem essas orientações. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento, que às vezes nós recebemos também quando nós estamos dormindo e retornamos à espiritualidade. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus não teria dado ao meio de fazê-lo como nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Deus é sábio, mas Deus permite que esses espíritos venham até nós e interferem nas nossas vidas? Permite, para o nosso próprio aprendizado. Então, como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Como então distinguir? Os espíritos os colocam, mas vamos supor que você está ouvindo alguém conversar com outra pessoa. Como você distingue se aquela pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa má, é uma pessoa culta, que tem um conhecimento, um estudo, ou não tem? Você analisa, você analisa, você para, ouve, você passa a conhecer essa pessoa, se ela é boa, se ela é má. Então, para nós espíritas, é a mesma coisa. Como que eu vou conhecer se o espírito que está próximo de mim é bom ou mal? Examinando. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. E cabe a nós distinguir. Cabe a nós distinguir. Mas como eu posso distinguir? Olha, se é um bom espírito, ele vai te trazer energias de paz, de calma, de serenidade, vai te trazer energias de coragem, vai trazer um fluido gostoso, daquele fluido que, quando alguém nos ama, nos abraça, aquele fluido bem gostoso. Mas quando é um espírito mau, o fluido dele é denso, é pesado, é irritante, é agressivo, é uma coisa assim perturbadora, deixa a gente irritada, ele estimula essa irritabilidade em nós, é o fluido dele. Então, nós examinamos isso. Podemos também, através da sua linguagem? Sim. O bom espírito vai nos trazer bons conselhos, vai nos orientar, os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, mas os espíritos perturbadores, obsessores, espíritos imperfeitos, vão trazer um linguajar rude, obsceno, vão trazer toda aquela linguagem maléfica. Então, nós podemos reconhecer tudo isso. Com que fim, então, os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Por que Deus, então, permite? Por quê? Para vos fazer sofrer como eles. Eles fazem isso para que a gente sofra. Então, sejamos mais inteligentes. Não vamos dar guarida a esses espíritos. E isso vai diminuir o sofrimento deles? Veja. Não. Mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. Então, você é feliz, você está contente, você se ama, ama a sua família. E o que eles querem? Que você fique triste, que você passe a odiar a família, a se odiar. Quer dizer,
que você sofra. Por inveja. Simplesmente por inveja. Então, por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância nos homens de bem. Então, eles são os nossos testes, as nossas provas. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. E é por isso que passa pelas provas do mal até chegar ao bem. Então, nós passamos pelas provas para crescermos, para chegarmos ao bem. A nossa missão é de te pôr no bom caminho. E quando más influências agem sobre ti, os espíritos bons vêm nos auxiliar, vêm nos amparar, vêm nos fortalecer. És tu que chamas. Então, o mal que eu estou sofrendo, os espíritos maus que se aproximam de mim, eu mesmo estou evocando esses espíritos, pelo meu pensamento, pelas minhas atitudes, pelas minhas palavras, pelos meus gestos. Eu crio. Então, és tu que chamas pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando os têm a vontade de cometer. Você quer fazer o mal? Você acha que está somente os bons espíritos ali? Não. Os bons espíritos vão te deixar porque você quer fazer o mal. Eles vão se afastar e deixar sobre o assédio dos maus. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se eu vibro amor, meu pensamento é elevado, eu procuro disciplinar o meu pensamento, espíritos bons ali estarão. Mas se o meu pensamento é um pensamento mau, orgulhoso, invejoso, maldoso, espíritos dessa mesma ordem ali estarão. Tem aquele velho ditado que diz: diga com quem andas e eu te direi quem és. E eu digo: diga o que pensas e eu te direi quem são os espíritos que estão próximos de ti. Entende isso? Nós atraímos. Nós repelimos também. Eu atraio, porque nós não somos perfeitos, nós não ficamos 24 horas numa sintonia alta, de forma alguma, correto? Nós não ficamos. Nós somos imperfeitos. Então, se alguém pisa no nosso calinho, o que acontece? A primeira vez a gente desculpa, a segunda a gente já respira fundo, na terceira a gente já olha de cara feia e já pensa mal. O que nós já traímos? Espíritos imperfeitos. Mas eu posso expelir essa irradiação? Posso. Eu posso orar, rogar a minha equipe espiritual, meus protetores, meu anjo guardião, que retire esses espíritos da minha vibração, da minha aura perispiritual. Então, tudo depende de mim. Se eu sou inclinado ao assassínio ou ao suicídio, eu terei uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em mim. Se eu fico agressiva, muitos espíritos virão agressivos. Se eu fico depressiva, eu não oro, essa depressão, essa ansiedade, o que acontece? Espíritos depressivos, espíritos ansiosos, espíritos perturbadores, eles vêm até nós. Nós somos um imã. Nós somos uma luz na escuridão.
E o que é uma luz na escuridão? Vem todos os bichinhos nessa luz, não vem? Nós somos essa luz. Por isso que é importante nós orarmos. Por isso que é importante nós começarmos a vibrar melhor. O nosso pensamento, ele tem que estar equilibrado. Isso é importante para nós. Mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem. Por quê? Porque quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, o que acontece? Os bons espíritos vêm nos auxiliar, vêm nos reequilibrar, vêm nos dar todo o amparo necessário para o nosso equilíbrio. É isso que nós devemos fazer. Ah, eu estou triste, vou ficar triste uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 1 ano. Então, eu tenho que orar, eu tenho que sair dessa tristeza, eu tenho que sair da depressão, eu tenho que sair da ansiosidade, eu tenho que sair dos meus maus pensamentos. E é assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir. E a liberdade de ceder a uma a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Ele nos dá liberdade de escolha, mas nos dá a responsabilidade dos nossos atos. Essa responsabilidade é o nosso livre-arbítrio. Eu posso sair da minha depressão. Eu posso. Então, ore, peça, rogue ao seu anjo guardião, aos seus espíritos protetores, aqueles espíritos que venham te auxiliar, os seus ancestrais. Evoque-os. Ah, Eli, mas eu não conheço. Não importa, evoque-o, porque virá em teu auxílio, em teu socorro, e você sairá dessa. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que incitam o mal? Sim, porque eles só se ligam aos que solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Ah, eu estou com medo, muito medo, muito. O que vai vir ao meu lado? Espíritos medrosos. Ah, eu estou angustiada. Virá espíritos angustiados. Eu atraio. Por isso que eu tenho que mudar o meu pensamento. Médium, muda o seu pensamento. Muda. Ame-se mais. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Quer dizer, eles tentaram 1 vez, 2 vezes, 10 vezes. O que queres que eles façam? Quando nada tem a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam um momento favorável, como o gato espreita o rato. É aquele, eu não consegui agora? Eu vou esperar. Eu vou sentar e vou esperar a hora que ela ficar brava, a hora que ela trupicar, a hora que ela não achar a chave do carro, a hora que ela perder a carteira dela. Eu acho. Por que meio se pode, então, neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Desde o momento em que eu começo a orar, a mudar os meus pensamentos, a mudar aquela criação, desmaterializar, desintegrar todos os meus maus pensamentos, e eu volto a minha confiança ao Criador, tudo passa, tudo muda. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam
em vós todas as más paixões. Olha, guardai-vos de escutar. Então, repelir, é hora de repelir. Eu não quero, eu não vou, eu não aceito. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós oramos e não sentimos. Livra-nos dos males materiais, espirituais, profissionais, financeiros. Livra-nos dos maus pensamentos. Livra-nos de todos os espíritos obsessores, daquele que me deixa desequilibrada, medrosa, angustiada, depressiva. Pedi e obtereis, disse Jesus. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova nossa firmeza no bem, receberão a missão de o fazer. E se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Kardec fez uma pergunta: será que o mal recebe missão? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal, nenhum. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá que sofrer as consequências. Eu encarnada, eu em espírito, se eu fizer o mal, é pela minha própria vontade e vou sofrer as consequências. Então, nós temos que tomar essa consciência. Ninguém manda você fazer e você vai lá e faz, e é culpa do espírito, de forma alguma. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena. E cabe a vós, cabe a nós repelir. Repelir o mau pensamento, repelir a má intuição, repelir os pedidos. Se joga, se mata. Tem que repelir. Ore, ore. É a oração que vai nos libertar. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível, ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre unicamente de uma disposição física? Olha o que os espíritos, quase sempre, quase sempre, um efeito das comunicações que, sem o saber, tivesse com os espíritos ou das relações que tivesses com eles durante o sono. Acorda triste, acorda angustiada, acorda depressiva. Aí a resposta: ore! Essa para recolher todos esses espíritos. Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos. Será que eles podem fazer tudo isso? Vamos ver? Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, empurrando-vos sem o perceber para o objeto da vossa missão. É a nossa missão, é o nosso defeito. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção. E então lhe sugere apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em todas as outras tentações. Então, eles vão nos testar? Vão. Eles vão nos sugerir? Vão. Eles vão tentar nos conduzir? Vão. Mas a responsabilidade e a liberdade é nossa. Somente nossa. Não adianta culparmos os espíritos. Somos responsáveis por todos os nossos atos, por todos os nossos erros, do presente, do passado e de vidas passadas. E hoje aqui estamos para resgatar. O que é resgatar? Corrigir, reparar os nossos erros. Por isso que o médium tem que estudar, tem que orar, tem que se aprimorar, tem que se disciplinar, para poder entender
O estudo nos liberta. O estudo nos dá a luz no nosso caminho. O estudo faz com que a gente deixe de ser conduzidos. Nós usamos a razão. Não somos vaquinhas de presépio, mas vamos usar a razão. E a doutrina vem nos mostrar isso. Quando nós compreendermos isso, nós temos que socorrer os espíritos. E aqui, nós temos essa colônia espiritual. E quando nós oramos, e quando nós pedimos para encaminhar esses espíritos familiares às colônias espirituais, sejam eles quem forem, os espíritos assassinos, orgulhosos, ansiosos, subjugados, maléficos, imperfeitos, inferiores, angustiosos, ambiciosos, adversários, zombeteiros, levianos, nervosos, impacientes, obsessores, fascinados. Quer dizer, todos esses espíritos, todos eles, são levados às colônias, aos parques de evangelizações, onde serão auxiliados. E encerrando a nossa aula, os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Mas é preciso ter os olhos de joalheiros para distinguir a pedra verdadeira da falsa. E quem não sabe distingui-la, procure um lapidário. Então, é importante nós termos esse conhecimento, nós procurarmos, nós crescermos, evoluirmos. É importante a todos esse crescimento, essa evolução.